O dimensionamento das peças que compõem as bicicletas é um assunto, muitas vezes, deixado de lado. Contudo, para ter uma experiência excelente enquanto pedala, é essencial saber o tamanho correto da bica para a altura do ciclista. Caso você se pergunte como saber o tamanho do quadro da bica Aro 29, continue lendo. Utilizar uma bicicleta com o tamanho correto não é apenas uma questão de conforto. As dimensões adequadas evitam lesões a curto e a longo prazo, além de permitirem que você tenha uma experiência muito melhor. Muitos crescem usando bicicletas herdadas, compartilhando com amigos, sem que haja reflexão sobre o tamanho, alto desempenho e versatilidade. Quem é fã do ciclismo ou vem se interessando pela modalidade esportiva nos últimos anos sabe que a Bic Aro 29 está ficando cada vez mais popular. Bics dessa categoria são mais indicadas para quem utiliza a bicicleta profissionalmente ou realiza trilhas, tanto amadoras quanto profissionais. Por isso, como saber o tamanho do quadro da Bic Aro 29 é um questionamento que diversos ciclistas fazem a si mesmos, sobretudo quando são iniciantes. Excelente desempenho, versatilidade e opções de troca de marcha são algumas das características que tornam as bics de Aro 29 populares entre os ciclistas. Qualidades das bics de Aro 29. Quem procura opções de bicicleta com excelente impulso, melhor resposta às pedaladas, mais avanço e menos esforço, precisa conhecer os modelos de Aro 29 disponíveis no mercado. Em terrenos abertos, a rolagem dessas bics é mais rápida que as rolagens de bicicletas de aros menores, o que significa uma vantagem. Além de informar-se sobre como saber o tamanho do quadro da Bic Aro 29, é essencial compreender outras qualidades da categoria. As bicicletas de Aro 29 apresentam um pneu com maior área de contato, ou seja, possuem maior controle ao subir ou fazer curvas, além de melhor tração. Sendo assim, quem pesquisa sobre como saber o tamanho do quadro da Bic Aro 29 precisa ter em mente que a angulação do quadro é um fator crucial para atingir um desempenho excelente. Isso ocorre porque, com a angulação certa, a bic passa sobre os obstáculos do asfalto ou das trilhas, sofrendo menos impacto. Conhecendo o tamanho do quadro. Afinal, como saber o tamanho do quadro da Bic Aro 29? Apesar de muitos quadros possuírem essa informação adesivada diretamente da fábrica, o modo mais eficiente para chegar ao tamanho do quadro é seguindo determinadas instruções. Para isso, você vai precisar de uma fita métrica ou trena. A fim de saber o tamanho do quadro da Bic de Aro 29, com uma fita métrica ou uma trena, meça a distância entre os pedais e o centro do quadro, tubo entre o assento e o suporte. Essa medida é popularmente conhecida como centro a centro. A partir dela, é possível saber o tamanho do quadro. Medida do cavalo. Uma vez que você já sabe como medir o tamanho do quadro da bic, é preciso compreender que, para cada ciclista, existe uma medida ideal. Nesse sentido, é necessário aferir, além do tamanho do quadro, as medidas do cavalo do ciclista. Pode parecer estranha à primeira vista, mas a expressão cavalo no ciclismo está relacionada à medida entre a virilha do ciclista até o chão. Para medir, com as pernas levemente afastadas, basta posicionar uma fita métrica ou uma trena na virilha, puxando-a pela perna, até chegar ao chão. O valor final é a medida do cavalo. Menos fadiga, mais bem-estar. Além de como saber o tamanho do quadro da bicicleta de Aro 29, é importante ajustar as outras peças de sua bica com as medidas corretas. Rodas, guidão, pedais e os outros componentes precisam ser ajustados para funcionarem corretamente de acordo com o tamanho do quadro. Isso é bom tanto para ciclistas casuais que mal sobem no selim quanto para quem espera pedalar com algum tipo de regularidade. O tamanho da bicicleta precisa ser a primeira prioridade para quem deseja uma experiência confortável, com menos fadiga, esforço e mais bem-estar. Vantagens do quadro no tamanho correto. Andar de bicicleta, seja muito pequena ou muito grande, pode resultar em situações desconfortáveis,
mas que podem ser evitadas utilizando as opções de peça de bicicleta nos tamanhos corretos. Desse modo, explorar como saber o tamanho do quadro da Aro 29 é o primeiro passo para evitar dor nas costas. Por exemplo, pedalar sobre um quadro com o tamanho errado pode acabar causando dor na região lombar. Especialmente se você estiver em uma bicicleta AMTB. Ajustar apenas os pedais ou o guidão não compensa o quadro no tamanho errado. Além disso, o quadro no tamanho correto evita a fadiga. A eficiência do pedal é um dos principais motivos para obter uma bicicleta perfeita para o seu tamanho. Quando a bicicleta é adequada ao seu tamanho, você obtém a postura adequada e o posicionamento das pernas necessário para tirar o máximo proveito de cada pedal, sem precisar se esforçar. Peças e componentes na Sportbuy. Confira, em nosso blog, dicas sobre peças, componentes e acessórios que vão lhe ajudar a ter uma experiência mais segura e confortável. Em nossa loja, encontre quadros, guidões e pedais em materiais para todos os gostos. Não deixe também de conferir as roupas para ciclistas, que tornarão seus passeios mais completos.